Oi, vocês! Temos uma coisa para conversar por aqui, a qual eu estou muito ansiosa para saber a opinião de vocês, principalmente sobre o tema. É algo que aconteceu há consideravelmente pouco tempo, com um jogador do Santos, e eu fiz mistério na thumb e puxei vocês para cá para contar fofoca pesada. Mas antes da gente fofocar, eu peço por favor para você deixar seu like, inscrever no canal, tá? Se inscreve que a gente tá muito perto de bater 30 mil. E por favor, hypar o vídeo, que também ajuda muito o YouTube a me colocar lá pra aba de destaque. E aí mais pessoas chegam no meu canal. Então eu te agradeço muito, que hypar também é muito importante pra mim, tá bom? Mas like e inscrição estão aqui também, então faz a boa, fechou? Então, menino e menina, deixa eu te contar. Vocês lembram daquele movimento da diretoria, que até linka com o vídeo anterior que eu fiz sobre o modus operandi de achar um vilão, rescindir contrato aqui, rescindir contrato ali, aproveitar essa saída pra fazer caixa e também pra satisfazer a torcida, né? Já que a torcida também tá com o nariz torcido pra alguns jogadores. Dentre os nomes, Rincon. Rincon foi um nome que bateu na trave pra sair do Santos. Foi no mesmo período do Basso, acho que foi no mesmo período do João Basso. E ele tava para sair também, fez essa movimentação, a diretoria com ele, né? Que não fazia mais sentido ele estar por aqui, fazia algum tempo também que ele não entrava em campo. Só que tava nessa transição de um novo treinador e ele acabou ficando, né? Muito porque ele pediu essa oportunidade pro Cuca, depois saíram notícias sobre isso. E naquele momento ele realmente estava para sair, só que essa oportunidade do Cuca fez ele ser mantido, só que foi mais pro Cuca falar, gente, então não dá, do que necessariamente para dar chance e contar com ele para esse elenco. Tanto é que ele jogou uma vez, basicamente pro Cuca falar, gente, não dá. Depois acho que ele entrou em segundo tempo ali aqui, mas normalmente ele não é uma das prioridades dessas substituições do Cuca, né? E aí a minha fofoca para vocês nesse movimento de quase saída, o Rincon foi observado pela diretoria. Ele foi um jogador que, naquele momento, em Série B, renegociou seu contrato, abaixou seu salário, se manteve no Santos. Ele realmente tem muita identificação com o clube. É um dos caras que mais tem peso dentro do vestiário. Um dos caras não, mas é um cara com peso no vestiário. Um dos caras é muito forte. Porque tem Veríssimo, né? Tem Neymar agora. Então tem nomes mais potentes na questão de xerife e capitão, mas ele também é um nome com peso dentro desse vestiário, é um cara que é observado pelos jogadores, é respeitado. E pensando nisso, a diretoria fez um movimento que pode se repetir, inclusive, porque naquele momento, como não houve saída, ele não aceitou. Mas naquele primeiro movimento, desse primeiro ciclo de saídas, a diretoria ofereceu um cargo para ele dentro dessa direção. E pelo que eu consegui apurar, é um cargo muito parecido com o do Léo, que é ser elo entre diretoria e campo. O Rincon ainda mais na prática, né? Porque ele ainda vive esse dia a dia, ele ainda vive as crises do Santos internamente, então pagamento de salário ou não, direito de imagem ou não, mas mais do que isso, campo, né? Então, por ele ser um cara extremamente de pulso firme dentro do campo, né, dentro da ala campo, a diretoria viu com bons olhos ter ele por perto e fazer esse elo entre direção e campo. Como o Cuca acabou dando essa oportunidade, o que eu tive de situação, né, dessa apuração foi de que acabou não acontecendo, mas isso pode se repetir. Foi isso que eu tentei ir atrás recentemente, porque ainda está nos planos do Rincon e essa rescisão, só que dentro desse conto de rescisão existe a opção dele trabalhar no Santos como esse cara meio parecido com a imagem do Léo. Então, queria entender o que vocês acham disso, sobretudo, porque internamente até que faz sentido essa oferta. Acho que tem nomes com mais identificação, mas entendo fazerem isso pelo Rincon, até porque ele não sabe ainda se vai parar de jogar bola ou não, né? Foi essa a informação que chegou até mim, dessa primeira parte, que ele queria ainda continuar, e por isso que não aceitou, o Cuca acabou dando essa oportunidade, mas pode ser oferecido novamente, e queria muito entender o que vocês acham, o que vocês veem disso, né? Porque ao mesmo tempo que me passa o movimento da diretoria preocupada em ter esse elo de fato com o campo, né? Porque tem muitas crises que acontecem, a mais recente, obviamente, foi pagamento de salário. Tem muitas crises que acontecem que acabam intermediando ali e aqui, e um nome de referência poderia ser o Rincon também. Então acho que também tem esse asterisco no nome do Rincon. É um cara, como eu disse, respeitado, com espaço para também fazer esse gerenciamento dentro do vestiário. E isso aconteceu recentemente, então venho trazer a informação de que pode se repetir. O Rincon, de repente, em breve pode se tornar um membro do Santos agora, com outra função, obviamente, e caso ele opte, obviamente, também por encerrar sua carreira na parte futebolística e aí, assim, assumir um novo cargo.
Tenho mais coisas para apurar sobre isso, mas vou trazer o que eu mais consegui me aprofundar agora para vocês. Mas, sobretudo, queria fofocar com vocês e entender o que vocês acham disso, se vocês acham uma boa ideia, se vocês acham que não, se o Léo faz o suficiente ou não. Mas o Léo vai acumulando outras funções muito mais burocráticas, né? Não ficou só pelo campo e bola, que acho que é o que faria o Rincon. Então, eu acho que o Rincon ficaria ainda mais próximo, né? Ainda mais de olho nessas situações de campo para levar para a diretoria o que há de incômodo com o elenco e o que a diretoria pretende fazer. Ele também informar e estar próximo e atrelando esse papel entre essas duas alas, tá bom? É isso. Olha que loucura! Enfim, fiquei curiosa. Eu acho realmente uma ideia ok da parte da direção, mas queria entender se vocês acham que tem outros nomes que fazem mais sentido ou não. Sei lá, tem outro nome que você pensaria do elenco para fazer esse movimento ou não. Não sei. É que acho que do elenco, dos que estão para parar, não são tantos. E dentre as opções, o Rincon realmente é o mais viável, em questão principalmente de persona. Mas se você tiver outra opinião, deixa aí nos comentários que eu fiquei muito curiosa. Assim que eu recebi essa informação, eu falei, meu Deus, a torcida ou vai ficar muito brava, ou eles vão abraçar completamente essa situação. Então eu quero saber, por favor, deixa aí, por favor, nos comentários. E é isso. Olha que fofoquinha boa, leve, só pra, enfim, encerrar seu dia. Que delícia, né? É isso, queridos. Quero só a opinião de vocês e a informação é essa. Fechou? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. Like, se inscreve e hypa nessa bodega. Porque assim, fofoca dessa qualidade, por favor, né? Beijo.